Terceira palavra da nossa série sobre família. O título hoje é Os Inimigos da Família. Nós vamos falar sobre coisas que lutam, destroem e, se a gente não se posicionar, trazem grandes prejuízos realmente à família. Livro de Miqueias, capítulo 7, versículos 5 e 6. Miqueias 7, 5 e 6. São fortes os versículos. A hora que eu li para a pastora hoje, ela falou assim: meu Deus. Miqueias capítulo 7, versículos 5 e 6, diz assim: não confie em ninguém, nem mesmo em seu melhor amigo, nem sequer em sua esposa. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora se rebela contra a sogra. Seus inimigos estão em sua própria casa. Não houve um mosquito, até o mosquito parou assim, ó. Pode se assentar, fechar sua Bíblia. Não se assuste. Feche os teus olhos e ore comigo. Pai, nós estamos na tua casa e precisamos ouvir a tua palavra. Palavra que sempre para nós é santa, nos inspira, nos ensina, nos molda e que nos dá, Senhor, sempre o melhor caminho que devemos seguir. O Senhor tem liberdade e legalidade nesta noite sobre este lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você já parou para pensar qual que é a raiz? Aonde que está o grande problema das pessoas que deveriam se amar, se respeitar, se apoiar e no final de tudo isso não fazem? As pessoas que deveriam estar ali dizendo para você vai, elas não estão fazendo isso. Muitas vezes aqueles que deveriam se amar, se respeitar para uma vida, passam a se detestar. Eu vou falar aqui e eu estou pregando, eu não estou apontando ou julgando a vida de ninguém, mas estou tentando trazer algo que seja como um ensinamento da palavra de Deus para você, amém? Então eu não tenho medo de pregar, e às vezes algumas coisas são fortes, mas são necessárias. Numa separação de casal, é muito comum, e tristemente comum, que o casal que passou 10, 15, 20, 30 anos se amando, se respeitando, passem a se odiar, passem a se detestar. E muitas vezes vem aquele sentimento de que perdeu o tempo, de que perdeu a vida, perdeu a mocidade, perdeu a juventude. O pastor Cláudio Duarte, que é uma das grandes referências pregando sobre família, ele tem um exemplo que ele usa, que fala assim, que um dia o camarada chegou para ele e falou assim: pastor, vou largar da minha esposa. Oh, vai largar? Vou largar. Mas por que você vai largar? Porque eu estou apaixonado, pastor. Encontrei o amor da minha vida. Ele falou: você vai largar da tua mulher porque você está apaixonado e encontrou o amor da sua vida. Ele falou: quantos anos faz que você está casado? 30. Mas você ficou enganado 30 anos? É tempo demais para ficar enganado, né? É tempo demais para não ter senso de amor. Que na verdade é que ele não tinha descoberto o amor. Na verdade ele tinha descoberto algo que traria uma satisfação pessoal a ele. Muitas vezes nós colocamos a satisfação pessoal acima do valor e do amor que a gente tem que ter pela família. Muitas pessoas dentro da própria casa, dentro de um convívio, de um lar, passam a se detestar, passam muitas vezes até a se prejudicar, perdem toda a referência de amor exatamente por causa disso. Porque não conseguem enxergar no outro algo bom acima dos seus problemas, dos seus dias difíceis. Porque passam a pensar que perderam tempo, perderam vida, perderam tudo isso. Volto a dizer, não é sobre uma crítica, porque
manter um lar, manter um casamento, manter uma família, não é algo fácil. E só consegue se manter uma família e um lar de pé quando as duas partes realmente estão com o propósito de lutar ali. É claro que nós, como cristãos e princípios cristãos, temos no nosso coração, no que depender de nós, nós precisamos lutar sempre para que a nossa família fique de pé. Mas muitos problemas, muitos sentimentos como esse, nascem de sentimentos egoístas, nascem de pensamentos egoístas, de comportamentos que não são corrigidos na base de tudo. E eles vão acumulando e se tornam de fato um peso. Mas eu quero que você entenda que por mais que os versículos de Miqueias sejam fortes, verdadeiros e muito diretos, Miqueias ele nos traz um alerta. Porque a Bíblia por si só, ela se completa. E Miqueias vai num nível tão profundo a respeito da família e dos problemas que uma família pode enfrentar, que ele diz assim que muitas vezes os inimigos estão dentro da própria casa. Mas eu quero que você entenda que quando Miqueias ele traz a alusão sobre isso, ele não está simplesmente se referindo a pessoas ou comportamentos de indivíduos em si. Porque lá na frente, depois em Efésios 6,12, Paulo traz uma explicação e uma revelação dada a ele pelo Espírito Santo. Efésios 6,12 nos ensina o seguinte: pois não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Então entenda, a luta que muitas vezes você trava dentro do seu lar, dentro do seu casamento, no seu convívio familiar, não é para ser travada apenas contra o indivíduo ou contra a pessoa. A gente precisa mudar o foco e começar a travar a batalha contra aquilo que age na mente e no coração. Contra aquilo que contamina a mente e o coração, a ponto daquela pessoa ser dominada por, muitas vezes, volto a dizer, um pensamento, um comportamento, um sentimento totalmente centralizador e egoísta. Mas nós passamos a nossa vida numerando os nossos problemas e colocando nome neles. Meu problema é o filho, meu problema são os meus pais, meu problema é o marido, meu problema é isso. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Enquanto você não ficar cara a cara com o teu problema, cara a cara com aquilo que, sabe, te afronta, aquilo que te oprime, muitas vezes aquilo que te constrange, aquilo que te causa dor, e você olhar olho no olho e dizer assim: você não tem mais poder sobre mim, isso não tem mais autoridade sobre a minha vida, isso não me governa mais, você não conseguirá lutar contra tudo isso. Eu vi esses dias um podcast falando a respeito dessa situação de vencer os seus medos. Eu achei super interessante que nesse podcast o rapaz que estava falando, dando a entrevista, ele dizia que ele passou por um período muito difícil, onde ele passou um período muito difícil financeiramente, e ele passou a dever para muitas pessoas, e ele ficou muito constrangido com aquilo, ele ficou com muito medo daquela situação. Só que ele havia recebido uma palavra que Deus ia restituir a vida dele, que Deus ia restaurar a vida dele, que Deus iria colocá-lo de pé novamente. Mas ele olhava para a situação dele e ele não sabia como isso ia acontecer. E ele começou a escrever sobre aquilo que ele tinha passado, e aquilo começou a tomar uma proporção, e ele foi chamado para dar uma palestra sobre tudo aquilo que ele tinha enfrentado, tudo aquilo que ele tinha passado. Quando saiu a data da palestra, ele recebeu uma ligação anônima: eu sei aonde você vai estar, e quando você estiver lá, eu vou entrar e vou gritar para todo mundo quem você é, seu caloteiro, seu isso, seu aquilo. E desligou o telefone. E ele ficou com aquilo na cabeça. Falou: meu Deus, eu vou ser envergonhado, eu vou ser humilhado. Vai chegar no dia lá, eu vou passar a maior vergonha, eu não vou dar essa palestra. Eu não vou, não, mas se eu não der essa palestra, eu não vou recomeçar, não. Mas Senhor, o que eu faço? Ele foi para a palestra.
Ele disse que ele chegou lá e ele ficava olhando quem pode ser a pessoa. Falou, quem pode ser a pessoa? Ele ficou olhando, porque o lugar estava cheio e ele ficava olhando. Quando anunciaram ele, chamaram ele para subir, disse que ele olhou de novo assim, falou, até agora ninguém se manifestou, e ele subiu. No que ele subiu, começou a falar, poucos minutos de fala, chega um rapaz, senta no fundo do salão, cruza os braços e fica olhando para ele, falou, pronto, chegou. Chegou, tá aí. E agora? Não, daqui a pouco ele vai gritar. E aquilo foi dando um medo tão grande nele, e ele ficou meio perdido naquele momento, sem saber o que ia fazer. E sabe o que ele fez naquele momento do medo? Ele assumiu o erro, assumiu o problema. Ô, gente, a minha vida eu quebrei por causa disso, foi assim, foi dessa maneira, foi desse jeito, foi assim que aconteceu, estou devendo assim, mas eu vou me recuperar. E aí ele, mesmo que o inimigo tente me envergonhar, eu não vou desistir, porque Deus me falou que vai me levantar. Ele falou, e todo mundo, não. E o cara lá, olhando para ele pensando, o que esse cara quer, meu Deus? Acho que perdeu a coragem. Acabou tudo, saiu e o cara de pé lá esperando ele. Ele falou, vou lá, vou lá, coragem. Foi lá, a hora que ele chegou no cara, tudo bem? Tudo bem? O cara olhou para ele assim, gostou do som? Ele falou, como assim som? Eu sou o técnico do lugar. Sou técnico de som do lugar. Tava bom o som? Ele falou, tava. Diz que ele saiu. Ou seja, o medo que ele estava ativou um posicionamento e um comportamento de fé. Porque ele se posicionou contra aquilo que estava na mente. E muitos problemas familiares são assim. Muitas coisas na família poderiam ser resolvidas se nós encarássemos elas de frente e entendêssemos que muitos conflitos, discórdias e problemas que nós temos no seio familiar acontecem aqui. E às vezes a gente tem medo de resolver, e eu vou estender para um outro sentimento que muita gente tem. A gente tem preguiça às vezes de resolver problema. Não compensa. E aí a gente vai protelando, a gente vai deixando ir. Isso vai tomando uma proporção tão grande que aí a gente já não tem só mais medo ou preguiça. A gente agora está com raiva no coração. Falou, se eu falar, se eu soltar tudo que tem aqui, aí vai piorando. E aí chega no nível que fala assim, ó, não tem mais conversa. Cada um segue o seu rumo, segue a sua vida, porque com você não tem conversa. Só responda sim ou não. É mais ou menos assim ou não é? É exatamente assim que vai caminhando. Nós vamos perdendo referências espirituais, nós vamos perdendo discernimento espiritual. Pessoas que passam a vida buscando o Espírito Santo, elas caminham debaixo de um direcionamento espiritual, mas às vezes, porque a gente está carregando um peso, a gente está com um pensamento totalmente ali pesado com relação a isso, a gente não consegue resolver. Podemos entender que a discórdia no seio familiar é o resultado de muitas coisas, às vezes, que a gente espera do outro sem sequer falar para ele também. A gente não consegue, às vezes, ter um diálogo maduro para dizer, não gostei disso. E a pessoa do outro lado não tem maturidade, às vezes, para ouvir que não gostou. Por isso, eu cito algo e é totalmente verdade. Muitas pessoas que querem ter uma família, que querem ter um casamento, não estão preparadas. Mas não é porque não tem dinheiro. E muitas vezes não é porque não tem idade, é porque não tem maturidade. Que relacionamento vai exigir de você isso? Que relacionamento é construção todos os dias. Discórdias são frutos, volto a citar isso, de pensamentos egoístas, centralizadores. É onde muitas vezes a gente quer ser o centro daquilo naquele momento. A gente quer chamar a atenção
para nós. Pessoas se colocam no centro, se tornam totalmente materialistas com o tempo, pensam mais nas coisas materiais do que nas coisas emocionais, do que no coração da família. Pessoas que permitem que o dinheiro sente no trono do seu coração. E a família vai se perdendo, a família vai perdendo o laço, vai perdendo a intimidade, vai perdendo o respeito. Por mais que seja forte o que eu vou dizer, eu tenho que falar. Muitos maridos, muitas esposas, muitos pais e muitas mães só são pelo título que recebem, mas não por aquilo que exercem na função. Só são pelo título que recebem. Eu casei e vou me tornar esposo. Se eu serei, é uma outra coisa totalmente diferente. Eu tive um filho, eu vou ser pai. Se eu vou ser, é outra coisa totalmente diferente. Título qualquer um pode ter, ser é diferente. E às vezes a gente quer permanecer na família sem exercer o título, sem exercer a função. Só vivendo do título. Só vivendo do nome. Diga comigo assim: construir uma família. Mas diga forte, diga assim, ó, construir uma família dá trabalho e requer envolvimento. Não é título, família não é título. Família é missão. Família é ministério. Por isso a gente tem que ir para esse lado. Não deixar que o título domine o nosso coração. Mas será que eu estou vivendo de acordo com aquilo que realmente o título me faz ser? As palavras do profeta Miqueias são duríssimas. Ele diz assim: dentro da própria casa muitos se levantam contra outros, porque perderam no trono do seu coração aquele que precisa se sentar, como eu preguei no domingo, que é o Senhor Jesus Cristo. E talvez teriam muitas coisas que eu pudesse citar aqui, mas eu separei talvez as mais difíceis, pelo menos no meu entendimento, naquilo que o Senhor falou, que a gente precisa aprender a lutar como inimigos da nossa família, que eles agem primeiro no espiritual e no emocional e depois no campo material. Primeiro deles, o materialismo. Provavelmente o materialismo esteja presente em 90% das famílias. E ele é sutil. Ele não é escancarado. E de certa forma pensar em coisas materiais, claro que não é errado. Não é errado você querer ter um carro melhor, uma casa melhor, um trabalho melhor, uma condição de vida mais digna para a sua casa, para a sua família. Isso jamais vai ser errado. Todos nós almejamos uma estrutura melhor de vida para nós e para as pessoas que nós amamos. Isso é totalmente digno, mas o problema é quando o nosso coração se perde. E a gente vive pelo materialismo a todo custo. Mentira, engano, roubo. Vale tudo para alcançar o que se quer. Vale tudo para alcançar o que se quer. Seja fiel a seus princípios. Seja fiel à palavra. Nessa vida, não vale tudo pelas coisas materiais, não. A sua família é o bem mais precioso que você tem. Pessoas materialistas não pensam duas vezes em sacrificar família, em sacrificar o casamento, os próprios filhos. Não pensam, porque querem o dinheiro, querem tudo. Se a gente parar para ver o nível que a humanidade está com relação às conexões familiares, a gente vai ficar de boca aberta. Vocês viram há pouco tempo aquele caso da menina que estava grávida e que a juíza não queria que abortasse, a família queria, todo aquele problema que teve. Aquilo é triste, mas aquilo é só a pontinha do iceberg. Estava essa semana cortando cabelo, e a TV estava ligada, de costas e só ouvindo. Uma mãe, falando de uma mãe, em uma das favelas do Rio de Janeiro, não vou me lembrar o nome agora, mas passou aquele Marcão, SBT, não é isso?
Marcão do Povo, sei lá, eu acho que era isso, não sei, esse negócio aí. E eu ouvindo aquilo, uma mãe no Rio de Janeiro, com uma filha de 11, e uma de 14, prostituindo as filhas para um camarada de 65 anos, a troco de R$50 por cada vez que ele ia na casa dela. Sabe quem que entregou ela para a polícia? Os traficantes. Os traficantes entregaram ela para a polícia. A mãe foi presa, as meninas estão no abrigo. Como que você fala que um ser assim tem algum entendimento do que é ser uma mãe? Então, quando Miqueias fala que as famílias estão desestruturadas, ele não está falando de algo simplesmente do seu tempo. Ele está falando de coisas que estão acontecendo hoje, de coisas que são visíveis hoje. Pessoas que fazem tudo pelo dinheiro, que vendem seus princípios, negociam suas famílias, negociam tudo, simplesmente muitas vezes para sustentar uma posição que não cabem, uma posição que não lhes cabe. Queridos, ainda que nós sejamos uma gotinha num oceano de problema lá fora, na minha casa e na tua casa, no nosso lar, é a palavra de Deus que tem que reinar em nome de Jesus. Ali é a presença do Senhor que tem que reinar. Não deixe o materialismo entrar na sua mente, no seu coração, ao ponto de consumir a vida da sua família, consumir a sua vida familiar, porque senão ele vai destruindo aos poucos. É só mais um dia de hora extra, é só mais um dia disso, é só mais um dia daquilo, não, é só hoje, é só agora. Ontem eu tinha marcado de ver a Heloísa andando de bicicleta, né? Porque a pastora estava ensinando ela. E aí eu enrosquei numa reunião à tarde. E sabe quando some da mente? Sumiu da minha mente. Eu cheguei em casa, fui falar com a Heloísa estava na mesa da cozinha assim, ó. Desse jeito, assim. Ainda brinquei, e aí, o que foi e tal, não sei o quê. Ela, nada, pai. Eu falei, pastora, o que foi? Ela fez assim pra mim assim, bicicleta. Eu falei, ixi. Eu falei, pai, esqueci. Aí eu fui lá para ela, perdão, filha, tá? Amanhã, na hora do almoço, a gente vai fazer, tá bom? Eu, tá bom. Cheguei para almoçar. Almoçamos, antes de sair de novo, já pegamos ela, levamos lá, falamos, anda pro papai ver. Ela foi, voltou, sorrindo. Por quê? Porque a minha família é a minha prioridade. Você consegue entender isso? O sorriso no rosto da minha filha, o abraço que ela deu no rosto do meu filho, isso é prioridade para mim. Aí eu tenho horário para trabalhar, eu tinha gente para atender, eu tinha coisa a fazer, claro que sim. Opa, mas peraí, eu consigo organizar aqui. Eu não vou trocar a felicidade, eu não vou trocar a alegria. Peraí, eu consigo me adequar. A gente não pode permitir que o materialismo vá tomando lugar sorrateiramente no nosso coração. Você precisa de coisas, você precisa do seu trabalho, você precisa de renda para comprar alimento para sua casa, para pagar suas contas, sim. Mas o materialismo não pode dominar o seu coração e a sua mente, ao ponto de colocar a sua família em segundo plano. Cuidado para que ele não entre no seu coração. Tem inúmeras coisas sobre materialismo. O cara que compra o carro e acha que o carro vai ficar limpo para sempre. Carro de solteiro que é bonito, né? Carro de solteiro é aquela coisa limpa, organizada. Eu me lembro uma vez que a gente foi na casa de um casal orar por eles, e ela estava grávida, e a gente chegou assim, aquele monte de enfeite, um monte de coisa. Eu falei assim, nossa, a hora que nascer vai sumir tudo. De jeito nenhum. Vai aprender. Eu falei, depois a gente conversa. Mas não dá outra, né? Nasce, tem que arrancar tudo, tem que tirar tudo, porque a criança domina o espaço. A criança domina o lugar.
Irmãos, nós temos que cuidar da nossa família, volto a dizer, e lutar para darmos o melhor para eles. Mas a melhor coisa que nós podemos fazer pela nossa casa é sermos presentes dentro do nosso lar. Não permita que o materialismo tire você dos momentos mais felizes e alegres da tua casa, mais felizes e alegres da tua família. Se você não pode levar seus filhos num cinema, come pipoca assistindo filme com eles em casa, o mesmo filme repetido, não tem importância, porque é a presença que faz a diferença. Se você comprou um carro novo, não briga com a criança só porque ela entrou com o pé sujo ou porque comeu em algum lugar. Gente, vai lá e limpa. É simples assim. Ah, tem que ensinar a cuidar, tem que ensinar a cuidar, mas tem gente que perde o eixo, tem gente que perde o rumo. Cara, tem criança em casa que ela é prisioneira dentro da própria casa. Não estou querendo falar do jeito que você vive a sua casa, a sua família, não. Mas tem algumas coisas que beiram um absurdo. Que beiram um absurdo. Não faça isso com a sua casa. Não faça isso com a sua família. Porque se seu filho se sentir um prisioneiro dentro da casa que ele mora hoje com você, a primeira coisa que ele vai fazer quando ele tiver a oportunidade é ir embora da sua casa. Faça da sua casa um lugar que seu filho ame estar. Que seja o lugar dele. Seja o lugar dele. É sua e minha responsabilidade. Segundo grande problema que a gente enfrenta hoje, que é um grande inimigo da família: ativismo. Porque a gente vive numa geração totalmente ativa. A gente vive no meio de pessoas que 24 horas para elas não dá. A vida é acelerada em todos os sentidos. Mas eu preciso te dizer, tenha equilíbrio. Tenha equilíbrio com os ativismos da sua vida. Pessoas que querem fazer tudo ao mesmo tempo, pessoas que querem se dedicar a um monte de coisa ao mesmo tempo, mas não se dedicam à sua casa, não se dedicam à sua família. Eu já coloquei aqui, talvez você não tenha tempo todos os dias, todas as semanas, mas marque para ter tempo com a sua casa, marque para ter tempo para a sua vida. Converse com seus filhos diariamente, pergunte como foi o dia deles. Pergunte como é que foi o programinha lá na escola, como que foi o passeio na quadra, como que foi. Pergunte. Não viva simplesmente a sua vida no ativismo automático, ao ponto de se esquecer que a sua família é a coisa mais importante que você tem. Se enche de compromisso, se enche de compromisso, se enche de compromisso. Volto a dizer, nós estamos em tempos acelerados, corridos, que a mesma pessoa acaba fazendo um monte de coisa, mas isso não pode impedir que a principal coisa seja o nosso lar. Porque um lar precisa muito mais do que comida, teto e dinheiro. Um lar precisa de tempo para ser construído. Comida, roupa, finanças são necessárias para a subsistência do lar. Mas é mais do que isso. Não permita que o ativismo das coisas desse tempo roubem a sua vida. Às vezes você passa o dia inteiro trabalhando, o dia inteiro correndo. A hora que chega dentro de casa, passa o tempo, ou maior tempo, no celular, na internet, no computador, no YouTube, nas séries. Gaste tempo com a sua família. Sente, converse, dialogue. Não permita que o ativismo tire você do centro. Terceiro, outro sentimento que é totalmente destruidor para as famílias: egoísmo. Não olha para o lado, olha só para. Mas defina na sua mente o que é ser uma pessoa egoísta. Defina na sua forma de pensar o que é ser uma pessoa egoísta. Vivemos em tempos de pessoas extremamente egoístas. Pessoas que só olham para o seu próprio umbiguinho. É claro que a gente tem exceções de pessoas muito boas, claro. Mas muitas pessoas, mesmo estando no núcleo familiar, passam a pensar só em si mesmos. E mais ninguém. É os desejos dela aqui e o restante da família ali. Vou fazer o que eu quero primeiro, o restante depois a gente vê. Depois a gente dá um jeito. Aí é o famoso: eu trabalho, eu faço, eu ganho, eu posso.
Um egoísmo que se esquece das necessidades do outro. Vivemos em uma geração onde vale tudo pela minha felicidade, pela minha realização, sem se importar com as consequências disso sobre a vida dos outros, do outro, das pessoas que nós amamos. Se eu posso te dar um conselho, saia do centro. Saia do centro. Pare de achar que é só sobre o que você quer, sobre o que é o seu sonho, sobre o que é a sua vontade. Saia do centro. Cara, você tem que confiar na sua esposa, no seu marido, para partilhar das pequenas coisas. Amor, tô aqui, eu olhei aqui, eu já sei isso aqui nesse exemplo esses dias, mas é importante relembrar. Tô aqui, eu achei um tênis aqui, tá? O que você acha? Dá para comprar? Não dá? Amor, esse mês não dá. Não, amor, pode comprar. É esse tipo de comportamento, esse tipo de situação. É passar agora o pastor está de jejum, né? Mas é passar na padaria de tarde e olhar aquela empadinha de frango e falar, ela gosta. E comprar o pãozinho que eu gosto, mas levar uma empadinha que ela gosta só para falar, lembrei de você. São coisas simples que arrancam o egoísmo do nosso coração e jogam longe. É fácil? Não. Você vai conseguir fazer todo dia? Não. Mas quando é verdadeiro, constrói base. Quando é verdadeiro, você sente. Quando é com intenção real, você sente. Por isso, tire o egoísmo do seu coração e comece a olhar o todo. Não é sobre aquilo que você construiu, não é sobre aquilo que você foi capaz de fazer. Tem muita família que tem muito marido, tem muita mulher que fala isso, que usa essa expressão: eu construí, eu fiz. Como assim eu? Sua esposa, seu marido é um com você. É sobre aquilo que vocês dois juntos estão vivendo e construindo. Eu não faço sozinho. Eu não luto sozinho. Quando eu saio de casa para trabalhar, eu tenho alguém que cuida dos meus filhos, cuida da minha casa, cuida da minha família. Fica lá. Não é sobre mim, é sobre nós. Por isso a gente tem que arrancar o egoísmo do nosso coração e jogar ele para bem longe. Para bem longe. A gente tem que confiar um no outro. Aqueles velhos exemplos, aqueles velhos costumes que muitas vezes eu vi acontecer dentro da minha própria casa quando eu era pequeno. Ai, comprei, mas não fala para fulano, viu? Esconde aí. Que falta de confiança é essa? Que falta de relacionamento é esse? Tire do seu coração o egoísmo. Outro agente destruidor, o inimigo da família, a falta de perdão. Esse é um dos pontos talvez mais necessários a ser tratados, porque ele é mais do que algo que eu preciso fazer. Ele é um princípio bíblico para ser vivido. Me perdoa como eu perdoo os meus ofensores, os meus devedores, aqueles que fizeram algo contra mim. É na medida que eu aprendo a perdoar que eu serei perdoado. Perdão é importantíssimo entendê-lo e vivê-lo para qualquer subsistência de nível de relacionamento. A falta do perdão corrói, destrói, afasta, separa. A falta do perdão gera sentimentos de raiva, de rancor, de mágoa, de vingança. Ele vai corroendo. A falta do perdão faz aquele que precisa liberar e aquele que precisa pedir perdão viver em prisões emocionais, viver preso naquele ciclo de dor. Nós precisamos aprender a perdoar em todos os níveis. Nós precisamos aprender a liberar o nosso coração. Não vou ficar preso nisso. Pastor, a minha história foi trágica. Queridos, eu não estou falando
sobre a dimensão da dor que você sentiu em alguma coisa que aconteceu na sua vida, alguma coisa que fizeram com você, algum comportamento que te feriu. Não é sobre a dimensão da dor que você foi capaz de sentir, o que você viveu, mas é biblicamente dizendo para você: o perdão traz libertação ao seu coração. O perdão faz você seguir, o perdão faz você prosseguir. Eu não quero que a minha casa e a tua casa seja a casa da descrição de Miqueias aqui. Eu quero que na tua casa haja unidade, amém, queridos? Haja amor, haja compreensão. Que você viva o melhor tempo para a sua casa agora. Você vive o melhor tempo para a sua família agora, pastor? Ainda é possível? Sim. Lute contra esses inimigos. Lute contra a falta de perdão. Lute contra o egoísmo. Lute contra esse ativismo desenfreado que faz você perder a maior parte do tempo da sua casa. Lute contra o materialismo. Lute contra a má administração financeira, que é o quinto. Eu não estou falando sobre a falta do dinheiro, eu estou falando sobre a falta da administração financeira. A má administração financeira que corrompe, que destrói o futuro de uma família, ainda é um dos pontos de maior índice de separação de casais. Problemas financeiros ainda são um dos maiores índices de separação de casais. Às vezes algumas coisas são até um pouco repetitivas, mas é importante dentro de cada princípio. Família tem que saber o que entra e o que sai, para onde está indo, de onde está vindo, como que a família vai subsistir. Como? O que eu vou falar, é claro que não é simplesmente dentro de uma linha espiritual, é de uma linha realmente administrativa e financeira de equilíbrio. Que talvez hoje você pode olhar e falar assim: pastor, imagina, como é que eu vou? O senhor está maluco? Por exemplo, a partir do momento quando você tem o mapa financeiro da sua casa, você sabe quanto você ganha, você sabe quanto você gasta, você sabe quanto você precisa por mês para cuidar da sua casa. O ponto de equilíbrio financeiro de uma família, ponto de equilíbrio, ele acontece quando você conseguiria ter pelo menos, isso não é brincadeira, isso é verdade, pelo menos 6 meses de renda guardada da subsistência da sua casa. Dá um exemplo com um número fictício. Vamos pensar que o custo da sua casa mensal seja R$5.000. Aluguel, água, luz, combustível, prestações, tudo. Se eu gasto R$5.000 por mês para cuidar da minha casa, o ponto de equilíbrio da sua casa, o ponto de equilíbrio financeiro da sua casa seria se você tivesse hoje R$30.000 guardado. Esse é o ponto de equilíbrio da sua casa. Pastor, misericórdia, pastor. Isso é utopia, isso é longe. Queridos, você tem que olhar para a sua casa e entender que a má administração financeira, ela é tão séria quanto a falta de perdão, contra o egoísmo, contra o ativismo, contra todas as outras coisas que eu falei aqui. Tudo isso aqui é um problema. Pastor, mas será que um dia eu vou viver? Vai. Só que você tem que tomar a rédea financeira hoje. Você tem que tomar a régua financeira hoje e falar: opa, peraí. E eu não estou falando, volta a citar, não estou falando sobre ser uma pessoa materialista. Eu tenho que guardar, eu tenho que guardar, eu tenho que guardar. Porque tudo na vida é equilíbrio, amém, queridos? Eu não estou falando ao ponto de você guardar agora e sacrificar a tua casa, sacrificar os teus filhos. Porque tem gente que é tão bitolado nisso que faz o filho... Um exemplo, ele tem condições de dar um iogurte, um biscoitinho recheado, um lanchinho por semana para o filho. A pessoa tem condições, mas porque as pessoas é tão bitolada no negócio de guardar, é uma bandejinha por semana, come um por dia e tal, é um pacotinho de bolacha recheado por semana, que tem que guardar. Eu não estou falando sobre esse tipo de ideologia, estou falando sobre condição administrativa. Você olhar e falar assim: opa, eu tenho que cortar aqui, eu tenho que tirar aqui, pastor, mas eu estou vivendo no limite, pastor, olha a dificuldade financeira que o Brasil está hoje. Sim, queridos, a gente sabe,
que a gente está passando por um momento de crise financeira, alta de todas as coisas. Mas o que eu estou falando para você aqui são princípios que, se você lutar todos os dias, ao ponto de alcançar isso um dia na sua vida, você vai entender o equilíbrio necessário. É preciso começar. É preciso dar o start. Pastor, eu não consigo. Irmãos, é preciso começar. Não estou falando para você começar amanhã, pegar a sua vida e amanhã você vai começar a guardar. Não, mas pelo menos organizar a sua vida. Colocá-la no eixo. Colocar e ter uma visão clara do que é a sua casa financeiramente falando. É nossa responsabilidade fazer isso. Nós precisamos de equilíbrio financeiro para manter a casa. Amém? E o último que eu quero compartilhar com vocês hoje, porque o horário já foi, é a autossuficiência. Pessoas autossuficientes não conseguem ter uma família. Ela se basta. Ela é o centro de tudo. Deus instituiu família para ser um lugar de construção emocional. Deus instituiu a família para ser um lugar de ajuda mútua, aonde todos dão as mãos, aonde todos participam. Mas quando entra o individualismo, isso é destruído. Esse princípio de unidade é rasgado, é tirado dali. Muitas vezes pessoas abandonam as suas casas, abandonam seus filhos, abandonam suas esposas, porque querem a sua autossuficiência, querem suas vidas, não querem pagar o preço, não querem ser um ali, quer só os benefícios da família, não as dificuldades que uma família tem. Tem muita gente que larga o casamento, que vai embora. Não é simplesmente porque não está aguentando mais a esposa, ou porque não está aguentando mais o marido. É porque não está aguentando o peso de responsabilidade que a família traz. Tem gente que acha que se acabar com o casamento não vai ter mais peso. E em 90% dos casos, a responsabilidade ainda fica com a mulher. Porque às vezes o homem vai embora de casa e deixa os filhos. O homem vai, constrói outra família, vai viver em outro lugar, e quem fica com a dificuldade dentro de casa é a esposa. Isso hoje não é uma regra, mas isso ainda acontece demais. Acontece o contrário? Acontece. Também acontece. De mulheres simplesmente que viram as costas, vão embora e larga filho, larga esposa, larga tudo. Também acontece. São pessoas que querem buscar a sua autossuficiência. Não estão nem aí para tudo, para nada. Isso acontece com filhos que vão embora na hora que os pais mais precisam. Absorveu, pegou, vira as costas e vai embora. A autossuficiência é capaz de destruir uma família. E talvez um dos grandes desafios a serem vencidos dentro do seio familiar. Para na tua cabeça, na tua consciência, você olhar para sua esposa e dizer: eu preciso dela. A esposa olhar para o marido e dizer: eu preciso dele. Os pais olharem para os filhos e dizerem: nós precisamos deles. Os filhos olharem para os pais e dizerem: nós precisamos deles. Eu não sou autossuficiente. Eu não cuido da minha família sozinho. Eu não tenho uma empresa sozinho. Eu não tenho um trabalho sozinho. Não, nós somos um só. Lute contra a autossuficiência. Não seja independente dentro da sua própria casa. Não faça isso dentro do seu seio familiar. Estabeleça unidade, harmonia, compreensão na sua casa. Que você tenha sabedoria para não permitir que a autossuficiência destrua a unidade da sua casa. Que a má administração financeira prejudique o futuro da sua família. Que a falta de perdão se torne uma prisão emocional. Que o egoísmo te coloque no centro e faça você se esquecer das necessidades mais básicas da sua casa. Não permita que o ativismo te tire dos principais momentos da sua família. Não permita que o materialismo domine a sua mente ao ponto de achar que vale tudo por aquilo que você quer, porque não vale. Lute para que a sua casa, para que o seu lar não seja o lar registrado em Miqueias. Que não haja divisão, que não haja discórdia, que não haja desavença. E quando houver problemas na sua casa, haja perdão para haver reconciliação, construção, edificação do seu lar. Que
E você se posicione, não contra as pessoas da sua casa, mas contra os reais inimigos da sua família. Lute espiritualmente. Defenda a sua família espiritualmente. E você verá o teu lar feliz, próspero e no centro da vontade de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Fica de pé no seu lugar.